Vamos lá, minhas irmãs, vamos lá, começando aqui nossa quinta aula. Glória a Deus. Introdução ao Novo Testamento 2. Estamos, eu diria, na metade e mais um pouquinho, né, desse módulo. Querendo Deus, iremos até a nona aula. Então, estamos aí na reta final. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Boa noite, graças a paz. Hoje, nessa noite gelada aqui no Sudeste, estamos com 12 graus, uma sensação térmica, eu deduzo, de uns 10, porque está ventando. E a nossa irmã Sônia, lá na divisa do Espírito Santo com Minas, né? Ou Minas com o Espírito Santo, na cidade de Resplendor. Tá calor aí, né, irmã? Tá calor. Glória a Deus. A gente fica com inveja da irmã. Tá resplandecendo, Inveja em santa. resplendor. Ai, como que é, Bia? Tá resplandecendo em resplendor. Ah, é. E aqui tá gelando, né, Bia? Ai, meu Deus. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado. Né? Eu tô com 2 blusas, touca, 2 meias, o pé tá gelado e bota. Mas glória a Deus. Então, avante, vamos lá. Né? Hoje, como eu disse, a nossa quinta aula. Hoje nós estaremos trabalhando na Epístola de Colossenses, Efésios e Filipenses. Se tudo correr bem, na sexta aula trabalharemos sobre as cartas pastorais Hebreus e depois na sétima e oitava aula nas cartas gerais e na nona aula Apocalipse fechamos. Então, Deus seja louvado, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor Ebenezer. Amém? Já oramos pedindo a bênção de Deus, porque sabemos que as aulas de teologia não são apenas instruções. Aqui estamos cumprindo o grande mandamento do Senhor, que é amar a Deus com o nosso entendimento, para servirmos a obra do Senhor e ao próximo com entendimento. Mas, sobretudo, que seja um entendimento regado de piedade e de consagração. Porque, como disse o Senhor, lá em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu acredito muito nisso, tá bom? Então, como é costume, nossas aulas sempre são gravadas para que os alunos aqui possam continuar ouvindo esse material, aprendendo cada dia mais, ruminando sobre eles, porque até mesmo eu, como professor de vocês, tem hora que eu assisto novamente para ver como ficou a aula, se realmente chegou bem para vocês, e tem vezes que não somente aquilo que eu trago, mas aquilo que os livros, textos, que são, né, eu diria, o grande trilho pelo qual nós estamos aprendendo com esses clássicos, porque são teólogos ortodoxos, reformados, né, conservadores, alguns tradicionais, outros renovados, mas homens de Deus que são apaixonados pela Bíblia e nós queremos seguir esse caminho. Não há nada novo. Então, tem horas que até mesmo eu, né, depois de ter estudado tanto para passar uma aula para vocês, sou ministrado também. Então, fico muito feliz. Muito feliz porque é muitas vezes uma colocação de irmão, é uma frase do livro, e tudo isso vai fazendo com que a gente cresça. Então, a gente grava para que essa bênção da aula se perpetue na vida de cada aluno aqui conosco. E também gravamos para abençoar aqueles futuros alunos em EAD, porque essas aulas farão parte do currículo. Então, quem desejar saber mais sobre o nosso seminário, entre em contato comigo aqui na descrição desse vídeo. Como sempre menciono, se você estiver ouvindo, né, essas aulas em algum podcast da Apple, da Amazon ou outra plataforma do YouTube Music, se for em áudio, saiba que você pode ver essas aulas no meu canal do YouTube ou no Spotify também. Nas outras plataformas chega em áudio, mas sempre procuramos deixar aqui a descrição dos nossos endereços, e-mails, para que você possa entrar em contato conosco. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas.
Vez por outra eu recebo uma mensagem, um texto do Spotify, um direct no Instagram, uma mensagem, né, na descrição do vídeo, de alguém que eu nem sei de onde é, mas que essas aulas estão chegando e estão abençoando pessoas. Irmãos, irmãs, seminaristas, missionários, pastores, igrejas, e eu confesso, fico muito feliz. E tem vezes que, para minha surpresa também, algumas aulas são muito assistidas. Por exemplo, eu fiz a publicação no TikTok do resumo da aula que eu mando para vocês no dia seguinte, e ontem eu olhei, fiz ontem essa publicação, era de noite, tinha 300 visualizações, eu fiquei assustado até. Aí hoje cedo eu olhei, tinha mais de 500 visualizações no TikTok, né? Uma coisa que começamos a mexer agora recentemente. Então, o que Deus vai fazer com essas aulas? A gente não sabe. Uma coisa a gente sabe, queremos ser bênção, queremos ser sal e luz nas redes sociais e queremos ver o povo de Deus sendo edificado. E quem sabe, como eu já disse, vidas sendo alcançadas. Eu vou ficar tão feliz de saber que alguém foi salvo pelo Senhor por meio das nossas aulas. Vocês não imaginam, só de imaginar isso já fico feliz. Se isso acontecer, meus irmãos, pelo amor de Deus, vou chorar que vai ser uma beleza, né? Saber que alguém se encontrou a Cristo por causa desse momento nosso. Eu sei que é um momento mais específico, de ensino catedrático, né? Seminário teológico, mesmo o nosso seminário sendo uma teologia livre, é algo parecido com uma faculdade, eu diria, o currículo é igual, né? Né, Beatriz? Você que fez federal, perde para uma federal, Beatriz? Não foi federal, não, estadual. Ai, desculpa, estadual, né? Unesp, né? Isso. Eu diria assim, dá para a gente chegar perto Tá da perto. turma, Tá né? bem. Tem que ralar. Tem que ralar, né? Tem que ralar. Tem que passar de ano com dedicação, né? Então eu digo assim porque nosso alvo é esse, é nos prepararmos para servirmos melhor. Tá bom? Então vamos lá, minhas irmãs. Hoje a classe está mais enxuta, os irmãos, infelizmente, alguns estiveram doentes, outros não puderam participar, mas as minhas irmãs estão aqui comigo hoje. Vamos avante. Depois os nossos irmãos que não puderam estar aqui, eles vão estar assistindo, então vão estar declarando, né, que assistiram essa aula e não tenho dúvida que serão abençoados. Então vamos lá. Vamos ler Colossenses 2:6, por gentileza. A irmã que desejar pode ler para nós, por favor. Colossenses 2:6. Estou compartilhando aqui também na minha Bíblia digital. Colossenses 2:6. Vou ler então. Por favor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aleluia. Sua versão, Beatriz, diz assim também? Bem parecido. Portanto, já que vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor, vivam unidos com Ele. Aleluia. Aqui na NVI diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Amém? Que assim seja conosco. E assim seja com cada um de vocês e com as nossas igrejas. Que assim como um dia recebemos ele, possamos continuar vivendo nele, para a glória de Deus. Amém? Frutificando abundantemente, aonde quer que possamos estar. Esse é o desejo do nosso coração. E agora, minhas irmãs, vamos mergulhar aqui no material do professor Jair. Nós estamos estudando aqui, baseado nesse material que é do Panorama do Novo Testamento, do Robert H. Gundry. Esse é o livro-texto. E também agora temos usado também Janelas para o Novo Testamento, do pastor Enéas Tonini e João Marques Bentes.
No entanto, os slides agora que eu tenho utilizado é uma mesclagem de todos esses materiais, como vocês viram. Cada final do slide do professor Jair Ribeiro, ele consultou muitos livros, então por isso que nós utilizamos, né, o material do professor Jair Ribeiro de Souza, e eu gosto de sempre, irmãos, dar a fonte para abençoar cada um desses pelos quais nós temos aprendido, tá bom? Então, eu prestigio muito e agradeço o professor Jair por um dia ter nos concedido esse material, e mesmo já sendo material que ele utilizou há alguns anos, ainda continua novo, irmãos, porque os clássicos não saem de moda, tá bom? Guarda isso. Clássico é clássico, tá bom? Clássico é clássico. Clássico não sai de moda, clássico a gente tem que voltar e aprender, né? Só para eu fazer uma defesa aqui, eu amo ler Spurgeon, eu amo ler John Wesley, eu amo ler Whitefield, Martyn Lloyd-Jones, mas assim, desses autores que eu citei, Spurgeon ainda eu tenho um carinho muito especial. E olha, Spurgeon viveu ali por volta de 1840, 50, ou seja, temos praticamente 200 anos de hiato, mas as mensagens dele são tão poderosas, e eu, quando leio um texto de Spurgeon, eu fico desejoso de imaginar como não deveria ser ouvir Spurgeon, porque como ele foi chamado, o príncipe dos pregadores. Aleluia. Não porque era em inglês, não, mas porque ele se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. E quando eu leio Spurgeon, irmãos, eu confesso, eu fico tentando imaginar a entonação dele. Eu fico tentando imaginar, né, a emoção na voz, ora a ternura, ora a exortação, ora o peso, ora as sílabas tônicas, ora aquelas palavras mais pontuadas, com mais autoridade, com mais ênfase, ora as citações dos cânticos, porque até mesmo quando lemos Spurgeon, de vez em quando ele está no texto dele, de repente ele faz citação de um hino do cantor cristão, ou dos clássicos, dos hinos. Então você vê que muitas vezes ele deveria, naquele momento, citar o hino quase no ritmo que se cantava. Então eu fico imaginando isso, irmãos, e nós não tivemos o privilégio de ouvi-lo, né? Porque não tinha gravação, não tinha filmagem, não tinha microfonia, ou melhor, microfones, né? E só para vocês terem uma ideia, eu até menciono isso na aula de homilética, nos dias de Spurgeon, um pastor ele precisava ter voz forte, como ele chamava, precisava ter pulmões. Por quê? Como que ele ia pastorear uma comunidade se ele não tinha um pulmão forte para falar alto? As palavras dele chegavam só na frente, não atingiam as pessoas do meio da igreja, nem do fundo da igreja. Então, para uma pessoa nos dias de Spurgeon ser um pastor, precisava ter uma voz que abraçasse as pessoas. Então, uma pessoa que tinha problema pulmonar ou que não falava alto, ele poderia ser um bom obreiro, mas ele teria muita dificuldade de se tornar um pastor, porque ele iria precisar falar para uma comunidade, falar numa praça. E então, muitas vezes, ele se sentia desprestigiado, e a comunidade automaticamente também se sentia carente, né? Porque queria ouvir. Se reunia para ouvir, mas não ouvia o pastor. Hoje, com a tecnologia, a pessoa hoje pode falar até baixo, né? Porque temos gravação, microfone. Então, perceba, quanta coisa, né, irmãos? Quanta coisa. E uma última coisa aqui. George Whitefield. Chegaram para ele certa ocasião, porque George Whitefield, nós estudamos muito sobre ele em História dos Avivamentos. Ele era um pregador daqueles mais brilhantes dos seus dias. Tanto é que Spurgeon cita demais George Whitefield.
e chegaram para ele numa ocasião e falaram assim: eu posso registrar os seus sermões? Um repórter. E aí George Whitefield disse: pode, mas eu não sei como você colocará os raios, os trovões, os terremotos, né, nas páginas de um jornal. Imagina o que era ouvir George Whitefield. Dizem que as pessoas pulavam. Tamanha era a maneira em que ele se posicionava, a grandeza que ele falava. Há até uma citação que dizia que o ó de George Whitefield, os artistas diziam assim: eu daria tudo na vida para falar um ó como ele fala. Imagina, meus irmãos, coisa linda. Ou seja, a gente tem uma história, né? Estou falando isso porque eu falei dos clássicos, não foi? Os clássicos não perdem a moda, tá bom, meus irmãos? Esse negócio que a gente precisa de um livro novo, que não sei o quê, porque é bom, claro, eu pretendo, né? Quem sabe um dia participar dessa turma de lançar livros e etc. Tal. Mas, irmãos, a gente precisa dos clássicos, e o nosso maior clássico é esse daqui. É o livro dos livros. Livro de cabeceira da nossa vida, a Bíblia Sagrada. Sem ele a gente não é nada. Tá bom? Amém? Tá bom, minhas irmãs? Então vamos lá. Então, bora aqui, vou compartilhar o material de Colossenses. E hoje nós estaremos, inclusive, usando um pouquinho aqui o Google Earth, fazer aqui um breve passeio em algumas cidades, né? Mas não vou passear muito não, que a gente tem que trabalhar bastante, né? E senão a gente vai ficar passeando demais aqui e não vai trabalhar tanto. Então vamos lá. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Colossenses, aspectos históricos, culturais e teológicos. Essa é a pauta que estaremos tratando. Pode ler para nós, minha irmã? Agenda. A cidade de Colossos, a igreja em Colossos, informações sobre a carta, texto-chave, os perigos do gnosticismo e judaísmo, a defesa contra o gnosticismo, a defesa contra o judaísmo e esboço. Então, essa será a agenda, né, a pauta sobre Colossenses, tá bom? Então, a cidade de Colossos, aqui exatamente, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, Colossos, onde eu estou marcando agora em verde, e vou até mudar a cor. Deixa eu mudar a cor aqui, colocar um vermelho para destacar mais. Então, essa é a cidade. Aqui, meus irmãos, é a Ásia, chamado Ásia Menor, tá? É a pontinha da Ásia, ou também Anatólia, antigamente conhecida como Anatólia, tá bom? Então, eu vou agora utilizar aqui o Google Earth Pro e a gente vai dar uma passeadinha bem curta aqui em Colossos. Olha, na matéria de geografia bíblica, nós utilizamos muito esse material, é uma delícia, é uma delícia. Então, como eu disse, a gente não vai ficar passeando muito não, senão vocês vão querer viajar e ainda, né, as irmãs vão ficar tudo empolgadas. Então, vamos só um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Colossos. Ásia. Aqui. Coisa linda, né, minhas irmãs? Estão vendo? Aqui é a cidade de Colossos, ou como chamamos também de Colossenses. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é o Google Earth Pro, né? Inclusive, nosso querido aluno Tomé, que hoje não está conosco, ele que nos ensinou a mexer, e assim, nas aulas de geografia e de arqueologia, a gente se divertiu muito com esse material. Então, aqui essa região é a região, como chamamos, da Ásia Menor, né? Aqui é tudo Ásia, irmãos, continente asiático. A Ásia, né? Aqui é toda essa região. E aqui é chamado de Ásia Menor porque ela é menor, realmente, ou antigamente é Anatólia. Hoje aqui é a Turquia. Aqui está Israel, irmãos.
aqui está o delta do Nilo, né? Aqui, aliás, que é o Nilo, aqui é o delta, né, do Nilo. Então, percebam, aqui hoje é a Síria, né? Aqui nós já temos outros países. Então, olha só que interessante, essa região de Colossos é aqui exatamente nessa região da Ásia. Lembra? Saulo de Tarso, Tarso também era essa região. Então, na aula de hoje, nós estaremos falando bastante dessa região e também aqui, irmãos, ó, deixa eu até aumentar um pouco, olha só. Aqui, ó, pode ver Turquia atualmente, né? Aqui, atualmente, é o Iraque, aqui é o Irã, né? Aqui onde eu estava mostrando é a Turquia, toda essa região. A Turquia, inclusive, ela está aqui onde era a antiga Ásia Menor, e aqui, olha, Istambul, esse pedaço todo é Turquia. Então, a Turquia, olha que interessante, ela tem um pedaço dela que é essa região que é Europa, pertence à Europa, e essa região pertence à Ásia. Então, a Turquia é todo esse conglomerado. E essa região hoje, onde é a Turquia atualmente, é onde estavam as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Toda essa região. Então, hoje, quando a gente for falar sobre Colossenses, depois a gente vai vir e vamos também falar hoje aqui sobre Efésios e Filipenses, aqui é a Grécia, ó. Essa região é a Grécia, Macedônia. Olha, hoje, Macedônia do Norte. Aqui é o Mar Egeu, né? É o mar que está entre a Grécia e a Ásia. Essa região aqui é chamada de Mar Egeu, que é uma extensão, o Mar Egeu está dentro dessa área, que é a área do Mediterrâneo. Ó. Aqui é todo o Mediterrâneo, tá vendo? E aqui é Roma, aqui é o norte da África. Deixa eu até dar uma viradinha aqui, só para deixar assim um pouquinho. Opa, aqui ficou melhor, ó, tá vendo? Geralmente os mapas ficam dessa forma. Aqui seria praticamente como se fosse uma foto do Império Romano. Pode ver, o Império Romano era todo esse norte da África, aqui essa região, fazia mais ou menos isso, né? Tá vendo? Aqui é a Espanha, Portugal, né? Aqui é a França. Olha, aqui é a Itália, a botinha, né? Percebam. Então, hoje, aqui é a Grécia. E hoje nós estaremos falando, inclusive, sobre Filipenses, que está aqui, pertinho da Macedônia. Seria uma porta de entrada para a Macedônia. E também estaremos falando também aqui de Efésios. Efésios está literalmente aqui, desse outro lado, aonde também está aqui dentro do Mar Egeu. Então, essa região é chamada Mar Egeu, que está ligado ao Mar Mediterrâneo. Interessante, né, irmãos? Agora, deixa eu só fazer uma informação. Aqui em Istambul, onde é a Turquia, deixa eu até ampliar para vocês. Olha que interessante. Aqui, minhas irmãs, olha que coisa linda. Exatamente aqui tem uma passagem. Ó, eu vou aumentar. Aqui onde está Istambul, é onde foi, no caso, né, no passado, o Império Romano, a sede do Império Romano em Constantinopla. Então, aqui antigamente era Constantinopla, onde hoje aqui é Istambul, entenderam? Olha que interessante. Então, aqui tem uma passagem que liga ao Mar Negro. Olha que interessante. Então, olha como que as histórias, né, elas estão ligadas, né, irmãos? Ó, essa região aqui, ó, Mar Negro. Tá vendo? Aqui em cima é a Ucrânia e aqui é a Rússia. Olha que curioso. Só um detalhe para vocês. A Rússia, meus irmãos, deixa eu só mudar um pouco o mapa aqui para facilitar a compreensão de vocês. Ó, hoje a gente ouve muito falar da Rússia, da Ucrânia, né? Percebam, a Rússia, ela literalmente, um pedaço da Rússia está dentro da Ásia,
que seria esse pedaço, e outro pedaço está dentro da Europa. Aqui tem uma divisão. Então, quando a gente fala o leste europeu, né, esse continente, a Ásia, aqui ele é muito grande, né? Pega toda essa região, China, Índia, são a Ásia. E a divisa entre a Ásia e a Europa é o que nós chamamos de leste europeu. Né? Interessante, né? Está tudo ligado, tudo perto. Não é, claro, perto, me entenda, né? É perto em certa medida, né? Porque essa é a região do mundo, ó. Tá vendo? Aqui, né? A divisão. Então, tá bom? Israel está bem aqui, ó, onde nós tínhamos falado. Né? Interessante, né? Bom, chega de passeio, vamos voltar para a nossa aula. Estava gostoso do passeio, né? Beatriz tirou nota 10 em geografia, né, Beatriz? Então, é uma delícia, né? Nas nossas aulas do seminário, a gente trabalha muito sobre esse material, então é muito gostoso, muito bom. Então, vamos voltar, depois a gente passeia mais um pouquinho, tá bom, minhas irmãs? Vamos lá. Então, deu para ver onde fica? Ó, aqui nessa foto, dá para a gente ver, ó, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso, olha aqui, Éfeso, que a gente vai trabalhar já já, Colossos, Laodiceia. Então, essa é a região das 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse. Agora, olha que interessante, quem evangeliza essa turma toda aqui? Paulo. Aí depois ele tem a visão do varão macedônio, passa-te para cá, ele vai para a Macedônia. Macedônia já é Europa. E aí ele prega, então, ali para os filipenses. E ali começa a abrir o evangelho para a Europa. Interessante, né? Tá bom? Então, voltando aqui, continuando. A igreja em Colossos. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. A igreja em Colossos deve ter sido fundada por Epáfras, mas é apenas uma dedução de Colossenses 1, 7 e 8. É provável que Paulo nunca tenha Deu uma travadinha. estado em Colossos. Colossenses Pode 2, voltar. Leia de novo, irmã. Pelo menos para mim, a internet está travou. ruim. Não tem problema. Não sei se foi a minha ou se foi a da irmã, mas pode ler para nós de novo? É provável? A minha. Sem Apagou tudo. problema. A igreja em Colossos deve ter sido fundada por Epáfras, mas é apenas uma dedução de... está em Colossenses, né? 1, Isso. 7, 8. É provável que Paulo nunca tenha estado em Colossos. Colossenses 2, 1. O que sabemos com certeza é que a mesma estava sob a liderança de Epáfras, como também ocorria com as igrejas de Laodiceia e Hierápolis. Colossenses 4, 12 e 13. Colossenses 4 e Filemão 23 nos dão a entender que Epáfras estava preso juntamente com Paulo. Essa circunstância, comum às 4 cartas, faz com que haja algumas semelhanças entre elas, principalmente entre Efésios e Colossenses. Exemplo, Efésios 6, 21, 22 e Colossenses 4, 7 e 9 e Filemão 10, 23, 24. Ou seja, essas informações são bem oportunas. Talvez, assim como em Romanos, Paulo ainda não esteve lá, ou talvez nunca tenha estado, mas a influência de Paulo, o legado de Paulo, a autoridade que Deus tinha dado a ele, o fazia ser um líder respeitado, mesmo não estando lá. E Epáfras era o líder, que, como vimos aqui, talvez esteve inclusive preso, juntamente com Paulo, por causa do evangelho. Tá bom? Então, essas são as informações que nós temos, e Epáfras, ele tinha essa, vamos dizer assim, essa área de atuação, tanto em Colossos como em Laodiceia
e Hierápolis, que eram tudo ali na região. Ou seja, ele era um obreiro, como Timóteo, muito prestativo, muito honrado e muito valorizado por Paulo, tá bom? Então, alguma pergunta, alguma dúvida? Então, continua para nós, irmã Sônia, por gentileza. A carta aos Colossenses. Autores: Paulo, entre parênteses, e Timóteo, fecha parênteses, conforme Colossenses 1, versículo 1, Colossenses 4, versículo 18. Data: aproximadamente 60 ou 61 depois de Cristo. Local: prisão em Roma, conforme Colossenses 4, 3, Colossenses 4, 18. Tema: a supremacia de Cristo. Classificação: epístola cristológica, entre parênteses, doutrina de Cristo, fecha parênteses. Exato, olha, percebam, a carta aos Romanos, na última aula eu mencionei que ela é chamada o quinto evangelho. Por quê? Porque ela faz um apanhado das doutrinas bíblicas, em especial daquilo que o mestre ensinou por meio da sua vida. E agora, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, então vai e recebe do Espírito Santo as definições das doutrinas. Já a carta aos Colossenses, como nós vimos há pouco, ela tinha uma necessidade de resolver algumas questões, e entre elas, a questão da pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus naquela região estava sendo aviltada. A obra de Cristo estava sendo questionada. Havia uma certa dúvida. Então, agora o Espírito Santo guia Paulo para dar uma resposta àquela igreja, e essa resposta trouxe beleza, trouxe significado e fez com que a doutrina de Cristo, ou seja, os ensinos sobre Jesus e a obra que Jesus fez, criasse um destaque. Isso não significa, irmãos, que não haja outra doutrina. Mas, assim, a tônica da carta, ela é cristológica. Ela destaca a pessoa de Cristo e as doutrinas de Cristo, tá bom? Como a gente viu há pouco, só para recapitular rapidamente, olha só, voltando aqui. Olha só. Defesa contra o gnosticismo e defesa contra o judaísmo. Por quê? Haviam os perigos de ambos. Logo, havia essa tensão. Então, agora, pelo Espírito Santo, Paulo vai e dá uma resposta. Então, a data, como nós vimos, é por volta do ano 60 ou 61, e o local que foi escrito foi da prisão de Roma, como está lá em 4:3 e 4:18. Tudo bem? E agora, vamos aqui, então, o texto-chave. Leia para nós, irmã Sônia, por gentileza. Visto que vocês já se despediram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo que está em todos. Colossenses 3, 9, 11. NVI. Ótimo, olha só que texto magnífico, mostrando a nossa vida, que foi transformada. Percebam que tem um lado prático, a gente se tira, né, despiram, é como se fosse a expressão para nós tiramos aquelas roupas velhas e nós nos revestimos de uma roupa nova, que foi nos dado pela graça em Cristo. Então, agora somos nova criatura, e não há diferença entre judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Lembram que lá na carta de Filemon, ali nós já vimos Paulo mostrando aquilo que ele vinha fazendo já na cultura romana. Paulo não foi separado para ser um líder político, mas ele anunciava a vontade de Deus até entre os romanos.
E pode ver que ali ele deu uma resposta contra o sistema escravocrata, assim como ele deu uma resposta sobre os costumes da homossexualidade em Romanos 1. Ou seja, Paulo não foi aqui arbitrar ao Império Romano, porque o Império Romano era regido pelas suas leis, pelas suas práticas, pelos seus costumes, mas nós, como cristãos, somos regidos por uma norma muito maior e superior, que são as palavras de Deus, os oráculos sagrados. Logo, Paulo se posicionou. Nós, como cristãos, não tratamos um escravo como uma pessoa inferior, nós tratamos ele como um igual. Mesmo entendendo e não aceitando esse modelo, aqui damos uma resposta já de Deus a nós, servos de Deus, a nossa cultura e ao império. Pode ver que ali foi uma grande palavra de Paulo já mostrando o posicionamento dele contra todo o sistema escravocrata. Aqui também, né, a gente vê que agora Paulo, guiado pelo Espírito Santo, está dando uma resposta dessa tensão, desse perigo, que eram os gnosticismos e o judaísmo, tá bom? Então, a grosso modo, Colossenses vai tratar disso, tá bom, minhas irmãs? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, vamos continuar? Deixa eu só continuar aqui. Inclusive, quando vimos que Paulo e Timóteo escrevem, olha só, deixa eu compartilhar rapidamente com vocês, só para mostrar aqui, capítulo 1, versículo 1, olha que interessante. Aqui diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ou seja, percebam que a autoria dessa carta, segundo a própria autoridade paulina, está dizendo, olha, eu escrevi ao lado de Timóteo. Eu escrevi junto com Timóteo. O Espírito Santo está me usando como está usando Timóteo. Fantástico, não? Paulo poderia, de repente, ter ignorado o nome de Timóteo. Mas por que ele colocou? Porque, de fato, algumas diretrizes da carta foram dadas por Deus a Timóteo. E Paulo aqui, agora, escreve àquela igreja e mostra, olha, eu e Timóteo. Por isso que alguns teólogos vão dizer que também Timóteo, na igreja primitiva, foi visto como um apóstolo. Por quê? Porque ele também foi canal da revelação. Bom, isso a gente vai deixar para a matéria de eclesiologia. Mas, assim, uma coisa é fato, Timóteo também foi um canal da revelação de Deus. Glória a Deus. Tá bom? Maravilhoso, né? Isso vai ter em várias cartas no Novo Testamento, tá, meus irmãos? Várias cartas. A gente vai ver que em Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a gente vai ver em várias cartas. Paulo escrevendo, né? E algumas vezes ele dá o nome de algum líder ao lado dele. Isso é maravilhoso, isso demonstra como Paulo era humilde quando ele escreve e ele mostra, olha, essa carta teve a minha participação, ou seja, Deus me usou, mas usou também nosso querido irmão, que eu cito agora, né? Então, em algumas cartas bíblicas do Novo Testamento vai acontecer isso. Olha só, deixa eu ver aqui. Aqui em 2 Coríntios também, Paulo e o irmão Timóteo, né? É maravilhoso. Deixa eu ver em 1 Coríntios, que eu não me recordo de cor, né? Aqui também vai falar Paulo, chamado apóstolo, né? E o irmão Sóstenes, ou seja, o Sóstenes também aqui participando da revelação. A gente só lembra de Paulo, né? Mas esses irmãos aqui, eu diria, carregaram pedra com Paulo, tá bom? Em Tessalonicenses está Paulo, Silas e Timóteo. Isso, obrigado, Fia. Aonde? Em Tessalonicenses, Paulo, Silas e Timóteo. Exato, obrigado, Fia. Tá vendo? É isso aí. Né? Eu não me lembro de cor todos, mas algumas cartas é só Paulo, né? Mas algumas outras têm exatamente isso como a nossa irmã acabou de dizer para nós. Obrigado. Então, continuando aqui, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós estamos tratando? Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, aqui, o propósito. Leia para nós, irmã Beatriz, por gentileza.
O apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses depois que foi informado sobre a situação espiritual daquela igreja, através de Epáfras, um colossense fundador e dirigente dessa igreja, numa época em que falsos mestres tentavam combinar elementos do judaísmo e da filosofia secular, gnosticismo, com as doutrinas cristãs. Ou seja, Epáfras chega então e fala para ele: Paulo, estamos tendo essas tensões. Os irmãos estão sendo influenciados pelo judaísmo, ou seja, os judaizantes, e pelos gnósticos. Paulo, nos ajude em oração, esclareça-nos, guie-nos, o que o Senhor, como apóstolo, tem para nos dizer. E então, Epáfras aqui fez um trabalho como se deve ser feito, irmãos. Um pastor, de fato, meus irmãos, ele vai ter uma atitude ativa na comunidade. Ele vai saber de algo, ele vai tentar resolver. Se ele não sabe resolver, ele pede ajuda para quem mais conhece. E assim nós vamos crescendo passo a passo, tá bom? Então, continuando aqui. Não, desculpem. Eu voltei aqui. Os perigos do gnosticismo e judaísmo. Leia para nós, irmã Beatriz, por favor. Alguns líderes estavam se infiltrando na igreja e levando influências judaicas e filosóficas, Colossenses 2:8, produzindo heresias. A parte filosófica em questão era a doutrina dos gnósticos. Juntando tudo isso, os irmãos estavam sendo pressionados em relação aos seguintes pontos: valorização dos mistérios do gnosticismo, adoração a anjos, os quais os gnósticos atribuem à obra da criação, ascetismo exterior, abstinência de comidas e bebidas, influência gnóstica e judaica. A influência judaica estava levando a igreja a observância da lei mosaica, prática da circuncisão, comemoração de festas judaicas e guarda do sábado. Nós veremos já, no decorrer dos slides, algumas explicações do professor Jair, mas deixa eu de antemão já falar, irmãos. Nós somos frutos do meio, meus irmãos, não se iludam. Se nós não aprendermos a lutar contra as vozes que estão ao nosso redor, se nós não vermos o perigo, a gente é influenciado. Somos ludibriados, somos enganados, somos enredados. E aqui, o gnosticismo era muito forte. Como eu mencionei para vocês, Colossenses estava nessa região que estava muito próximo à Grécia. Ali era, de certa medida, próximo àquilo que historicamente conhecemos como a Liga Jônica, né, as confederações jônicas, que eram cidades gregas que já tinham tradições há muitos séculos. A Grécia, com toda a influência dela, tanto da literatura, quanto da filosofia, quanto da história, a própria política, a democracia, já tinham sido espalhadas nessa região e chegado na Ásia. Então, quando havia uma corrente filosófica muito forte, isso ia ganhando território, assim como hoje. Por exemplo, irmãos, o que nós temos vivido atualmente? Nós estamos vivendo o momento das inteligências artificiais. Pode ver que é normal hoje qualquer pessoa que estuda utilizar as inteligências artificiais. Ou, ora, para facilitar a pesquisa, ora, para fazer uma síntese do material das aulas, tantas coisas nós temos utilizado. Ou seja, a nossa geração, em especial a minha geração, eu estou com 55 anos, vou fazer agora, no mês que vem, eu sou da geração analógica, vi surgir a geração digital e agora nós estamos inseridos no quê? 100% da geração digital. A Beatriz, que é a mascote da turma, já nasceu na geração digital e praticamente não sabe o que é uma máquina de escrever, né, Beatriz? Até sabe o que é, porque trabalha no escritório de advocacia, mas talvez nunca fez uma carta com máquina de datilografar, aquelas antigas, né, das teclas, né? Então, assim... Vi, mas não mexi. Nunca mexeu. É. Então, isso daí é da minha
Meu primeiro diploma na minha vida foi o curso de datilografia. Tinha curso, irmãos, porque saber datilografar na minha infância era uma coisa que poucos faziam. Então, eu fiz meu primeiro diploma, eu ganhei, né? Assim, eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, foi curso de datilografia. Nunca mais me esqueci. Tenho guardado até hoje, né? Olha o carinho, né? Me foi útil a vida toda, porque eu tenho uma digitação muito rápida, mas assim, percebam, aquela máquina analógica não se usa mais. Aquilo é um objeto de enfeite. Ela é útil, claro, aquilo é importante, mas não se usa mais. Ainda na minha infância, para a minha adolescência, saiu a máquina eletrônica, com teclados eletrônicos. E depois vieram os computadores, né? Aqueles museuzão de 8 bits, 16 bits, e aí, né, bom, não preciso nem falar muito, 32 bits, 64 bits, eu vi tudo isso acontecer. Eu vi tudo isso na minha juventude. Então, percebam, hoje nós somos fruto disso. Se a gente não tomar cuidado, a gente vira escravo disso. Como dizem os cientistas atuais, não é inteligência e não é artificial, tá bom? A gente acha que as pessoas que falam conosco, né, em nome da inteligência artificial, que é uma pessoa inteligente. Não, inteligência tem a ver com o ser humano, não com a máquina. Né? Ali é um logaritmo. Claro que é uma engenharia brilhante, mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se enveredando para práticas, hábitos e crendices que podem nos fazer mal. Pode ver que a tecnologia ela veio para nos facilitar, mas muitas coisas vieram também para nos viciar. Então a gente tem que tomar cuidado. Então percebam que somos fruto do meio. Somos fruto do meio. E se a gente não tomar cuidado, a gente começa a acreditar naquilo que todos falam, porque ninguém gosta de ser antissocial. E não foi diferente com o pensamento filosófico dos gnósticos, e não foi diferente com a influência judaica dos judaizantes. Por quê? E por que a igreja sofreu essas duas tensões? Porque a igreja nasce do judaísmo. Logo, a ideia dos judaizantes estava sempre à sombra. Agora, a igreja chegando na Ásia Menor, e chegando na Grécia, chegando na Europa, a influência filosófica era muito forte, o helenismo ainda era muito forte, mesmo já sendo agora Império Romano. Mas a cultura grega e a cultura romana faziam parte de influenciar as novas gerações. Então, percebam que essas tensões a igreja estava vivendo. E é por isso que nós, servos de Deus, principalmente os pastores, eles precisam conhecer a verdade para dar uma resposta de Deus à comunidade, aos irmãos, tá bom? E foi isso que Paulo fez, guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Vamos continuar lendo aqui? Leia para nós, Beatriz, por gentileza. A defesa contra os gnósticos. Os gnósticos acreditavam que o mal estava ligado à matéria, portanto, não foi Deus quem a criou, mas sim os anjos. Se a matéria é má, então a encarnação divina não era uma possibilidade, negando a divindade de Cristo. Dá uma pausa aqui. Percebam que eu lembro quando eu falei que nós íamos trabalhar um pouco mais sobre gnosticismo? Aqui, Paulo já começa a combater essa ideia filosófica. Essa ideia vai continuar existindo nas universidades, nas religiões, e vai chegar muitas vezes também nas igrejas, porque igrejas, mesmo tendo uma cultura judaica e agora cristã, o judaísmo também falava de anjos. As outras religiões falavam de anjo. Percebam que existem certas coisas que são pontos de contato. Mesmo sendo uma filosofia grega, um costume grego, de uma outra religião, mas há um ponto de contato entre a fé judaica. Opa, tem anjo aí também? Tem. Opa, então esse pensamento é interessante, hein? Eu nunca aprendi isso lá no judaísmo. Os meus irmãos da igreja não falavam isso. Olha, que interessante, tem a ver. A matéria é má. Por isso que a gente sofre. Perceba. Então, Paulo, aqui nos anos 60, vai combater o gnosticismo e mais para frente o apóstolo João vai combater com mais ênfase ainda. Tá bom? Então, leia para nós, Beatriz, aqui o segundo ponto, por gentileza. Em seu combate, Paulo destaca a supremacia de Cristo. A sua divindade e sua obra na cruz eram elementos plenamente suficientes para a refutação de todos aqueles ensinamentos judaicos e filosóficos.
Em Então, Colossenses Paulo vem e diz, alto lá, Cristo é a resposta para o gnosticismo e para o judaísmo. Então, perceba como Paulo ele vai ser contundente de mostrar a obra da redenção, tá bom? O terceiro ponto, por favor. ele destaca que o mistério que nos interessa é Cristo, o qual já foi revelado a nós. De nada importam os mistérios gnósticos. Colossenses 1, do versículo 26 a 27, Colossenses 2, versículo 2 a 3 e Colossenses 4, 3. Ou seja, o que importa para nós não são os mistérios, as visões, os anjos, as ideias, por mais elaboradas que elas sejam, isso tudo não passam de palavras ao vento. O que importa para nós é Cristo. É Ele o grande revelado de Deus. Próximo ponto, por gentileza. O nome gnosticismo vem do termo gnose, que significa conhecimento. Dá uma pausa aqui. Então, o gnosticismo tem a ver com o conhecimento. Perceba, era como se, por meio dessa filosofia, o conhecimento te ajudasse a atingir o sagrado. Que conhecimento? Daquelas linhas filosóficas, espirituosas. Logo, quanto mais você conhecesse, mais você evoluía, mais você se aprofundava no mundo espiritual. Mas essa é a ideia do gnosticismo. Estou dizendo que nós concordamos com isso. E aí Paulo, continua para nós, filha. Paulo usa a mesma palavra para mostrar que o conhecimento de Deus através de Cristo é suficiente para suprir as necessidades espirituais do homem. Colossenses 1, 9 ao 10, também ao 27 e 28, e Colossenses 2, 2 ao 3 e Colossenses 3, 16. Então perceba que aqui os filosóficos, a teoria filosófica do gnosticismo diria, o conhecimento te eleva. Aí vem Paulo e usa o mesmo termo, a mesma palavra, e diz, o verdadeiro conhecimento, o nome dele é Cristo. Ele é a resposta. Ele é suficiente. Guardem essa expressão, minhas irmãs. Se Jesus não é suficiente para mim, tem alguma coisa errada na minha caminhada de fé. Ou ele é suficiente, ou ainda eu não o encontrei. Se eu o encontrei e ele era suficiente, ele deixou de ser suficiente, é porque eu me desviei da verdade. Essa é uma máxima que deve nos acompanhar. Se Jesus não é suficiente para nós, se a gente precisa de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de filosofia, de alguma prática religiosa para completar a obra de Cristo, é porque ainda a gente não conheceu a Cristo. Porque quem conheceu a Cristo, Cristo se revela a essa pessoa e essa pessoa passa a entender o que é a suficiência de Cristo em nós. Ou seja, nós somos pleno, somos completos, somos transbordantes nele. Se precisamos de mais alguma coisa, a nossa fé está misturada com alguma coisa errada. E Paulo vem agora e usa o mesmo termo, gnose, para dizer, não tem a ver com o conhecimento de anjos ou de filosofia. O conhecimento de Deus, ou seja, a gnose de Deus, o nome dele é Cristo. Ou seja, o conhecimento que precisamos para atingir o Pai chama-se Jesus Cristo. Porque na hora que eu reconheço Jesus, eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Logo, eu me torno pleno. A vida abundante de Deus nasce em mim. Tá bom? Olha aí, que fantástico. Parece simples para nós. Mas percebam, irmãos, essa é uma prática constante até hoje. Pode ver quantas são as pessoas que servem a Deus, mas querem apenas algo de Deus. Elas precisam de Deus para serem abençoadas. Deus não lhes basta. Tem alguma coisa errada ou não? Nada contra alguém pedir algo vital para Deus. Aliás, precisamos sim clamar a Deus nas nossas causas. E Deus contempla isso. Agora,
essas coisas são secundárias. O principal na nossa vida deve ser Deus. Ele tem que ser a fonte de tudo, a raiz de tudo. Ele tem que ser o grande amor da nossa vida. Eu sei que num primeiro momento em que estamos sofrendo, queremos o alívio do sofrimento. E Deus, muitas vezes, pela sua misericórdia, nos cura, nos liberta, para que depois nós possamos contemplar a face dele. Mas depois de conhecer a face dele, nós vemos que a cura, que o milagre é tão pequenino em comparação à grandeza dele. Não é assim? E felizes são esses que descobrem isso. E infelizes são aqueles que vivem querendo as mãos de Deus, os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, mas não desfrutam da face bendita daquele que morreu por nós. Então, o conhecimento verdadeiro de Deus é Cristo. Bom, e aqui, por último, leia para nós, Beatriz. O gnosticismo atribuía a criação aos anjos, fazendo-lhes culto, em Colossenses 2,18. Paulo combate ao dizer que Cristo, sendo Deus, é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. Colossenses 1, 13 ao 17. Dá uma pausa aqui, por gentileza. Perceba, os anjos criam. Aí vem Paulo e diz, não. Quem cria os anjos é Cristo. Acabou. Ou seja, resolve a tensão. Se eu estava me enveredando por aquela ideia filosófica, ou seja, por aquele sofisma. O que é um sofisma, irmãos? Sofisma, na realidade, é uma mentira revestida com palavras bonitas e inteligentes. É um sofisma. O que é ser pego num sofisma? É ser ludibriado por uma ideia bonita, muitas vezes até vistosa, aparentemente sábia, mas repleta de erros e enganos. Ou seja, o que é um sofisma, senão algo que nos leva ao erro? Então, Paulo vem aqui e quebra, vai na jugular, dizendo, olha, vocês estão dizendo que os anjos criaram? Não, eu quero dizer outra coisa. Jesus criou os anjos. Aliás, ele é o criador de todas as coisas. E aí acrescenta ainda, pode ler para nós, Beatriz? Acrescenta ainda que o Senhor Jesus está acima de todos os poderes angelicais, sejam eles principados ou potestades, os quais estão sujeitos ao senhorio de Cristo, em Colossenses 2, 10 e 15. Maravilhoso, né? Vou até ler para vocês aqui, Colossenses 2, 10 e 15, olha só. E tendo a vossa plenitude nele, que é o cabeça de todo principado e potestade, e, tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente diante deles e triunfou, e deles triunfou na mesma cruz. Ponto. Mostrando a supremacia de Cristo. Amém? Então, meus irmãos, Paulo nessa carta aqui, ele é profundo, né? E ele resolve essa tensão, tá bom? Tudo bem até aí? Alguma Pastor, pergunta, alguma dúvida? Hã? Posso fazer um comentário? Claro. Nessa parte do gnosticismo, né, o que eu acho pior é falar da impessoalidade de Deus, né? Porque em João 13,16 está falando, Deus amou o mundo. E antes mesmo que a gente fosse, né, tivesse qualquer condição de amar a Deus, ele nos amou. Então, como é que alguém impessoal vai amar alguém que o odeia, né? Isso Muito eu bom. acho que é o pior ponto, assim. Que Deus é a pessoa isso mais aí. pessoal que existe. É muito boa a sua observação. É isso aí. Né? E lembrando que aqui nós estamos fazendo uma síntese do gnosticismo. Quando chegarmos nas cartas de João, a gente vai até trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Né? Mas assim, a gente está pincelando já. E em teologia sistemática a gente também trabalha mais sobre isso, tá bom, meus irmãos? Então, tudo bem até aí? Então, Beatriz, leia para nós agora a defesa dos judaizantes, a gente já está quase terminando. Cristo já nos resgatou do domínio das exigências cerimoniais da lei. Ele as cravou na cruz, em Colossenses 2, 14. O significado de Cristo em nós, Colossenses 1, 27, supre totalmente o que poderíamos buscar através da circuncisão. Em Colossenses 2, 11,
3:11 e das festas ou os sábados, Colossenses 2:16-17. Agora, deixa eu fazer uma ênfase aqui, dar uma ênfase, aliás. Assim como Paulo foi diretivo aos judaizantes em Gálatas, ele está sendo diretivo aqui de novo em Colossenses. Ele está sendo diretivo aos gnósticos e está sendo diretivo aos judaizantes. Quando eu falo diretivo, irmãos, ele não está aqui de forma eufemística combatendo. Ele está sendo claro. Porque ele era um teólogo, ele sabia que ideias se resolvem com argumentos melhores. E agora Deus, pelo poder do Espírito Santo, o iluminava, ou esclarecia. Tanto ele, claro, quanto também aqueles que escrevem junto com ele. Então, percebam que Paulo, quando nós falamos que Paulo ele foi alguém que trouxe definições, é óbvio que para muitos, naqueles dias, Paulo incomodou demais, gente. Vem cá. A gente gosta ou não gosta de um pastor que fala assim por cima, sem ofender? Não é assim? A gente gosta. A gente não acha legal alguém que pega pesado, põe o dedo na ferida. A gente não gosta disso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje, quando a gente lê Paulo, ou Colossenses, ou Gálatas, para nós é reconfortante, porque nós queremos a doutrina sadia. Mas vamos nos imaginar que nós fôssemos daqueles que flertavam com o gnosticismo. Ou vamos imaginar que nós flertávamos com os judaizantes. A gente ia gostar de ouvir Paulo? No primeiro momento, não, meus irmãos. Mas aí é onde Paulo era resolvido. E aí ele falava da verdade de Deus. E é isso que muitas vezes nós precisamos aprender com Paulo. Nós precisamos defender a verdade, porque é ela que vai libertar as pessoas. Gostem as pessoas ou não. A única coisa é que nós jamais devemos falar a verdade para matar, porque nós não podemos pegar uma virtude e, em nome de uma outra virtude chamada sinceridade, usar essas virtudes para matar. Não, a gente tem que esclarecer e dar o tempo para que as pessoas se resolvam. Mas nós precisamos passar o caminho de Deus, mostrar a revelação de Deus e orar por essas pessoas e amar essas pessoas e esperar elas darem uma resposta positiva. Tá bom? Paulo era diretivo. Lembra que eu disse que Hebreus foi eufemístico, ou seja, ele escreve de uma forma não tão diretiva, e Mateus faz isso também. Pode ver que Mateus, de uma forma muito sutil, ele está combatendo os judaizantes, escrevendo o que? O Evangelho segundo Mateus. E João, de uma forma muito também não diretiva, eufemística, escreve o Evangelho, mostrando, olha, Jesus é o Filho de Deus. Mas já nas cartas, João foi diretivo, mostrando o quê? Mostrando que o gnosticismo era uma praga. Ele deixa claro. Percebam, há momentos adequados, Deus nos dará estratégia, basta a gente ouvir do Espírito, tá bom? Então, tudo bem até aqui? Percebam, olha aqui, Paulo condena as festas, os sábados, a circuncisão, as exigências cerimoniais, porque ele mostra que Cristo não veio contrariar a lei, ele veio cumprir, ponto. E se a graça de Jesus já é suficiente, nós não precisamos nem de filosofia, nem de auxílio às leis. Ponto. Tá bom? Pode ler para nós, minha irmã, por gentileza. Já temos Cristo, então não precisamos mais desses elementos judaicos, os quais possuíram o seu valor numa época em que Cristo não tinha vindo ao mundo. Paulo diz que aqueles elementos do judaísmo eram sombra. Isto é a realidade. Não precisamos mais da sombra. O autor da carta aos Hebreus usa a mesma linguagem para comparar a lei e o judaísmo com a realidade cristã, em Hebreus 8:5 e Hebreus 10:1. Ou seja, Cristo nos basta. Cristo é suficiente. Tudo aquilo é sombra. Nós já temos o principal, não precisamos do secundário. Aleluia. Tá bom? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, para a gente estar finalizando, a defesa contra os gnósticos. Opa, é isso? Não, peraí. Já lemos, né? Não.
Isso, já lemos. Essa parte lemos? Isso, Já leu. já lemos. Uhum. E aqui acabamos de ler, né? Festas, tal. Isso. O esboço. Percebam que esse livro, ou melhor, essa epístola, ela é dividida em duas partes. Mais uma vez, repito, olha só, ortodoxia e ortoparaxia. Interessante, né? Reta doutrina e práticas retas. Simples assim. A doutrina, como eu mencionei, ela é um imperativo moral e ético. Não tem como fugir. O cristianismo é um imperativo moral e ético. Do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, nós temos as doutrinas. Vemos gratidão, intercessão e a preeminência de Cristo. E aqui, do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 18, temos as práticas, ou ortopraxia, avisos, união com Cristo e saudações. E a mensagem que destaca, né, na epístola aos Colossenses é a suprema glória e dignidade de Cristo. Poderia dizer que Cristo é soberano e que Cristo nos basta. Cristo é sempre eterno e Cristo é suficiente. Amém? Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma. Aqui, olha só, o professor Jair não deixou nesse esboço, mas no material que ele sempre coloca para nós, que ele passa para nós, tem ali a lista dos livros, né, em que ele fez a sua lição de casa. No caso aqui, por exemplo, deixa eu até mostrar rapidamente para vocês, no texto que ele disponibiliza, deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu só pôr aqui a bibliografia. Ele sempre tem uma lista de bibliográfica no final de cada slide dele. Então, depois eu vejo com vocês. Ó. Aqui é o material da apostila dele que eu passo para vocês também. Onde está a bibliografia? Não estou achando agora, mas depois eu mostro os outros materiais para vocês, tá bom? Mas ele sempre se baseia em pelo menos uns 5, 6 livros. É o material do nosso querido irmão, professor Jair. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, bora para Efésios? Bora. Bora para Efésios, depois do intervalo. Tá bom? Pode ser? Porque aí agora a gente dá uma pausa para pegar um chazinho, para esquentar um pouco. A irmã vai pegar um refresco. Né, irmã? Tá quente aí? E aí a gente volta em alguns minutos. Pode ser? Temperatura agradável, quente não tá, não. Tá gostoso, tá ali nos 20 e poucos graus, né, irmã? Isso. Delícia. É a temperatura ideal, né? Temperatura ideal. É isso aí. Então, glória a Deus. Então, vou parar aqui nossa gravação, voltamos. Se Deus permitir, nós vamos concluir no segundo bloco de hoje Efésios e no último Filipenses. E hoje fechamos aqui essas 3 cartas e dessa forma concluímos as cartas das prisões de Paulo. É claro que as cartas pastorais também foram escritas na prisão, mas há na teologia essa classificação para trazer para nós esse significado, que essas cartas, mesmo sendo escritas da prisão, elas têm uma abordagem mais pastoral, mais no ministério. A gente vai chegar lá e eu vou fazer alguns apontamentos, inclusive, sobre essas terminologias, tá bom? Tá bom? Então, a gente volta já para Efésios, querendo o Senhor, tá bom? Então, vou parar aqui nossa gravação.